Mateus 16, 20, 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós acabamos de ler aqui, e a intenção, quem anula as ações do diabo, quem despreza essas ações, nós vemos que ele não conhece, não tem conhecimento da palavra de Deus. E o diabo, o nosso inimigo, o inimigo do Senhor Jesus, é lembrado lá quando o Senhor Jesus diz que diante da igreja dele, as portas do Hades, do inferno, não prevaleceriam. E nós vemos que realmente, aqui, nessa passagem, o Espírito Santo, no capítulo 4, era quem unia os crentes, de uma tal forma e de um tal poder, que não havia necessidade de nenhum deles. Pois todos podiam confiar, todos tinham o mesmo pensamento, todos tinham o mesmo falar, todos tinham a mesma intenção, era conhecido os pensamentos dos seus corações, tanto que eles podiam ter tudo em comum e não havia necessidade alguma entre eles. Essa forma de cristianismo, cadê essa forma de cristianismo hoje? Né? Nós podemos perguntar, aonde está a verdadeira igreja do Senhor? Aonde o Senhor está no meio? Aonde é que as portas do inferno não prevalecem contra ela? Porque realmente na igreja de Deus vive, não prevalece. Ele disse, o Senhor Jesus disse que não, as portas do inferno, o poder de Satanás não ia prevalecer de forma alguma. Tanto que depois da ressurreição do Senhor Jesus, nós vemos lá Pedro dizendo que nós somos pedras vivas e Cristo é a principal pedra da esquina. Nós somos pedras vivas. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, todos os membros do corpo de Cristo têm o Espírito Santo. E todos agora que têm o seu conselho nas coisas do Espírito, ou seja, estão sujeitos à palavra de Deus na sua integridade, porque não tem 90% de obediência à palavra de Deus. Ou nós obedecemos 100%, ou não tem 10% de mundo e 90% das coisas do Senhor. Não, isso não existe para Deus. Tanto que nós vemos aqui que Deus não ia deixar passar uma intenção do diabo de ter se colocado na vida na consciência, ter mexido na consciência, porque o diabo vai mexer na consciência, tanto de Adão quanto de Eva, vai mexer na consciência. E hoje o homem não tá diferente daquilo que aconteceu lá no Éden. O diabo continua o mesmo, e com mais sutilezas ainda do que ele tinha. E hoje nós vemos, se a gente for olhar a igreja professante hoje, cadê o Espírito? Está totalmente na mão dos homens, na mão da carne, e os homens estão na mão do diabo. Não tem outra pessoa atrás disso. E quando a gente deixa alguma coisa se interpor entre a nossa consciência e Deus, nós vemos o que acontece. Ananias deixou o quê? Ser persuadido pela mentira. A primeira coisa que quis entrar na igreja foi a mentira. O diabo, nós sabemos, é o pai da mentira. Nele não existe a verdade. Então a intenção dele foi no início destruir aquele testemunho que o Espírito Santo havia levantado. E o Senhor não podia deixar passar despercebido o mal no início da igreja. Então aquela forma de cristianismo que nós vemos é totalmente, os homens estavam totalmente à disposição do Senhor, da sua palavra e do poder do Espírito Santo. Eles podiam confiar uns nos outros e dividir tudo em comum. Na verdade, isso seria uma maravilha, se tudo tivesse permanecido como antes. Se os homens tivessem confiado plenamente no Senhor e no seu Espírito, seria uma maravilha. Mas nós vemos que isso não acontece. Lá em Atos, capítulo 20, nós vemos o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, o que vai acontecer. E o que vai acontecer com a igreja, nós vemos lá em Timóteo, também capítulo 4,
2 Timóteo, não dá ouvidos a doutrinas de demônios. Os homens estão dando ouvidos a doutrinas de demônios. E tudo isso, essa cristandade professante que nós vemos, não é nada mais, nada menos do que doutrinas de demônios. Então a mentira é julgada na mesma hora. Não existe aqui, né, Pedro não se deixa persuadir por, talvez fosse um grande amigo de Ananias e Safira, talvez tivesse sido um casal muito bom, ter demonstrado alguma verdade nas coisas do Senhor. Não estão falando que eles não foram salvos aqui, mas Pedro não vai poder deixar de julgar o mal, não vai olhar para as pessoas, né? O Espírito não olha a carne. Então esse mal havia de ser julgado, e foi julgado com a morte. E olhando bem no fundo, né, o principal motivo foi o quê? A herança, o dinheiro. Quer dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse mal tem invadido a igreja. Esse mal tem comprado consciências. Hoje se compra a consciência das pessoas com dinheiro. Fácil de se comprar a consciência. É fácil de você se tornar amigo. É fácil de você ser bem quisto em algum lugar que você vai, quando você tem dinheiro. Nós vemos lá em Tiago, né, aquele que, quando entra, nós vemos a distinção de pessoas. Mas eu quero falar aqui da compra da consciência. Como é fácil comprar a consciência hoje em dia, né? Como se vendesse em uma loja. E Paulo, nós vamos ver que ele não se deixa persuadir em nenhum momento por causa de dinheiro. Porque ele aceita os dons, aceita a contribuição de uma igreja pobre, mas que estava andando conforme o Espírito, que é a igreja que estava em Filipos, os filipenses, aceita os dons dele de bom grado, embora eles fossem pobres, mas andavam dentro do Espírito. E ele ele não aceita por várias vezes os dons dos coríntios, uma igreja rica, mas que estava andando segundo a carne. Então, em nenhum momento, os homens de Deus que nós vemos, né, se deixavam persuadir por causa de dinheiro. Nós vemos em Corinto, né, que Paulo diz, eu me regozijo, o amor se regozija na verdade. E ele diz em 2 Coríntios, se alguém anda segundo a carne, não tem conhecimento vital. Ou seja, uma igreja então que anda segundo a carne, não pode agradar a Deus. E quando uma igreja deixa o mal entrar, não julgado, Deus sai. Quando o homem entra, quando o diabo entra, Deus sai. O mal tem que ser julgado. E nós vemos aqui, nesse trecho, nesse início da igreja, o mal sendo julgado. Nós vemos que o Senhor nos chamou a cada um, e cada um é responsável de si mesmo diante de Deus. Mas nós temos também a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo. E todos nós somos responsáveis agora, como bons dispenseiros, daquela graça que Deus depositou na mão dos homens. Que era o quê? De ser um, Deus depositou. E quando Deus deposita na mão dos homens, o que os homens fazem com essa graça, essas bênçãos que Deus dá, para que o homem manipule com as suas mãos, para que o homem faça o poder do Espírito? Nós vemos hoje, olhando a cristandade professa, o que a gente encontra. A graça de Deus, as bênçãos de Deus, tudo que Deus deu, colocou na mão dos homens, é isso aí que acontece. Então, não nos enganemos com essas doutrinas de hoje, com esse poder, porque nós vemos depois no capítulo 18 de Mateus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Deus não vai contar números agora, Deus vai contar o quê? Se nós estamos olhando para Cristo, se realmente Cristo é o centro das nossas atenções.
é o centro da nossa vida. Do contrário, Deus não pode negar-se a si mesmo. E cada um individualmente, como coletivamente, tem que ter Cristo como centro das suas vidas. Interessante que esse trecho aqui, nós vemos que haviam muitos necessitados no meio dos cristãos em Jerusalém, no meio dos judeus, porque aqui até então, né, eram todos judeus e havia muita necessidade ali. Então essas propriedades vendidas, nós vemos que o versículo 34, eram vendidas e no 35 depositadas aos pés dos apóstolos, para que eles ministrassem segundo as necessidades que haviam. Então, os generosos, né, os irmãos ali generosos, eles pegavam os que tinham, eles vendiam e deixavam lá para que houvesse assistência para aqueles que às vezes nem tinham o que comer. Então, dessa forma, era suprida as necessidades no meio deles. Então, nós vemos que muitos fizeram isso, né? Os que tinham propriedades faziam, e muitos fizeram isso. E daí no versículo 36 e 37, nos fala desse José, que os próprios apóstolos deram um apelido, né, um sobrenome para ele, Barnabé. Por quê? Porque ele vendeu também uma propriedade, talvez fosse mais acentuada, né, e deu aos pés dos apóstolos para que fizesse isso também, suprisse a necessidade dos santos. Só que agora Ananias e Safira, eles também tinham uma propriedade. Só que eles não queriam vender a propriedade e dar tudo para eles, ou dar para necessidade. Mas eles queriam que eles queriam nome também no meio dos irmãos. Então ele com a sua esposa combinaram, falando assim, ó, nós vamos vender, só que a gente não vai dar tudo, a gente dá uma parte só. E daí a gente deposita lá, então nós vamos ficar reconhecidos no meio dos irmãos. Os irmãos falam, você viu? Ananias e Safira também venderam a propriedade. Puxa, que bênção, não? Olha o que eles fizeram. Só que eles queriam a glória. Na verdade, eles não estavam com o coração, inteireza de coração, para dar aquilo para o Senhor, para que fosse feita uma administração. Porque quando nós damos para o Senhor. E eles queriam o quê? Eles queriam a glória, eles queriam um nome no meio dos irmãos. Eles queriam ser vistos. Então eles venderam a propriedade, mas não queriam dar. Por isso que Pedro fala, o Senhor não está querendo o seu dinheiro, o Senhor não quer seu dinheiro. Se você vender e ficasse com o dinheiro, não tem problema. Deus não está pedindo dinheiro. Agora eles fizeram isso para que eles tivessem um nome no meio dos irmãos. E aí que foi o pecado deles. Eles queriam glória no meio dos irmãos, vendendo e mentindo no meio dos apóstolos que venderam por tanto. E na verdade eles venderam. Porque não interessa. Por isso que ele falou, se tivesse vendido por mais ou por menos, não importa, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. É isso que Pedro está falando. Mas por que você veio fazer isso? Porque ele queria glória. Então a exaltação, né, do homem no meio dos irmãos é um caso sério. Né? E a carne sempre ela busca um lugar no meio dos irmãos. Nem que tenha que comprar esse lugar. Como o Batista está falando, nós queremos comprar um lugar no meio dos irmãos. E isso é mal visto, né, aos olhos do Senhor. E aqui, como lá no começo, havia abundante graça e havia uma abundante operação, então eles foram julgados com a morte nessa intenção que eles tiveram. E isso é muito importante, irmãos, porque imagina aqui Ananias e Safira à noite na casa deles lá, combinando, como é que nós vamos fazer, hein? Nós vamos vender e a gente faz isso, e assim a gente leva lá, e a gente fala que vendeu por tanto. Imagina, irmãos, sentado na sua casa, combinando com a sua mulher, como é que você vai enganar os irmãos? Então nós vemos que o Senhor viu com maus olhos isso e julgou eles, buscando essa glória no meio dos irmãos de uma forma mentirosa. E Pedro aqui nós vemos que ele foi usado pelo Senhor para discernir isso, né? O Espírito Santo deu luz para ele para discernir que eles estavam mentindo. E é interessante deixar bem claro que o Senhor não estava querendo dinheiro deles, não precisava de dinheiro. O Senhor que é rico, né, ele não precisa de dinheiro. O que houve de mal neles foi a intenção de querer comprar um lugar, um nome no meio dos irmãos, ter um renome no meio dos irmãos. E aqui o espírito desses versículos 32 ao 35 é diferente, né? E eu disser assim, tudo que é meu é seu. Isso é uma coisa, é o que estava acontecendo aqui. Tudo que é meu é seu. É diferente de dizer, tudo que é seu é meu.
Então o Espírito estava levando os corações a dizer o quê? Irmãos, tudo que é meu é seu. Eles estavam dando para o Senhor para suprir as necessidades dos santos. Não era comunismo, né? Para suprir as necessidades dos santos. E agora é diferente eu pensar que tudo que é seu é meu. Isso está errado. E é esse espírito que entrou depois na igreja, né? Achar que tudo que é seu é meu. Está escrito aqui, ó, não está escrito isso. Está escrito que tudo que é meu é seu, não tudo que é seu é meu. Errado. A seta está ao contrário, né? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, é importante entender que é um processo, né? São os Atos dos Apóstolos. Não é uma lista de regras de como a igreja deve se comportar. Então nós vemos erros, às vezes, cometidos pelos primeiros cristãos. Eles ainda não entendiam o que era a igreja, eles ainda frequentavam o templo, eles não sabiam a doutrina da igreja, o que é a igreja, era um mistério ainda, que só seria revelada primeiro a Paulo e depois aos demais apóstolos. Mas aqui ainda não. E aqui ainda é uma assembleia só. Eles nem entendiam exatamente o que estava acontecendo, porque era só em Jerusalém. É claro que muitos daqueles que se converteram em Atos 2, eles devem ter retornado aos seus lares, aos seus lugares, mas provavelmente quando eles retornaram, eles começaram a frequentar as sinagogas dos seus lugares, porque eles eram judeus. E no princípio o cristianismo era considerado uma seita dentro do judaísmo, como eram os fariseus e os saduceus e os essênios. Então não havia ainda entendimento do que era a igreja, mas nós vemos o Espírito Santo nos mostrando aqui como foi esse princípio. E é claro que esse espírito deles aqui não estava errado, né? A gente fala assim, não, mas isso é só no começo, então hoje nós não devemos mais andar assim. Não, o espírito estava certo. Havia abundante graça, né? E em Atos mesmo tem uma passagem que fala assim, eu acho que Paulo, que menciona as palavras do Senhor, que não aparecem nos evangelhos, mas o Senhor disse isso, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então esse espírito de ser mais bem-aventurada coisa dar do que receber deveria acompanhar o cristão sempre. Uma frase popular, eu acho que eu repeti aqui outro dia, de dar esmola com o chapéu dos outros, né? A gente tem essa frase usada sempre no sentido negativo, mas para o cristão é correta essa frase, porque tudo que nós temos não é nosso, pertence ao Senhor. Ele coloca nas nossas mãos como despenseiros das coisas que pertencem a Ele, para suprir nossos irmãos, suprir a obra do Senhor, para as necessidades que nós detectamos. E aí, em graça, como o irmão falou, né, nós podemos falar tudo que é meu é seu, não o contrário. As duas tentativas de se forçar algo assim, uma foi já no começo da cristandade, os monges, os monastérios, as ordens de jesuítas, ordens pietistas ou alguma coisa assim, que colocavam certos homens e mulheres também vivendo uma vida simples, mas dependendo da esmola dos outros cristãos. Então era tipo assim, olha, vocês precisam nos ajudar, porque nós somos pobres, nós ficamos só orando, então vocês nos ajudam. Não era exatamente essa a ordem aqui, a maneira que eles viviam. A outra tentativa foi do comunismo, né, que é uma obrigação de todos os que têm algo dividir com todo mundo. Também não funciona. E nós vemos que qualquer regra que seja colocada para o homem fazer, não funciona. E tem aqui um exemplo, esse homem chamado Barnabé. O que era José, né, o nome dele, Barnabé era o apelido dele. Quem era esse José Barnabé? Ele era um levita. Por que Deus pegou justamente... Muitos aqui venderam as suas coisas e deram suas coisas e dividiram suas coisas. Por que Deus pegou exatamente Barnabé para colocar aqui? Podia ter posto qualquer outro aqui que tenha vendido o seu campo, sua casa, sua carroça, alguma coisa e colocado nos pés dos apóstolos. Por que José? Por que esse Barnabé? Porque ele era levita. E o levita no judaísmo, ele não podia ter terras. Ele não tinha herdade, ele não tinha herança, o levita. Lá no Antigo Testamento, o Senhor fala que o Senhor era a herança deles, porque eles não receberam herança de terra, eles não recebiam bens, eles não tinham nada. Eles tinham o direito, lá em Hebreus 7 fala, de arrecadar o dízimo. E eles viviam então do dízimo
dos outros hebreus, dos outros israelitas, mas eles serviam na casa de Deus, eles serviam a Deus. Então eles não tinham possessão na terra. Como que esse José Barnabé tinha então essa herdade? Como que ele foi possuir isso? Porque isso aqui prova que a lei não funciona. A imposição de algo ao homem não funciona. Nessa época aqui, Israel já estava nesse declínio, quando até os levitas tinham propriedades. Aquilo que na lei mandava não ter, eles tinham. Não vamos falar assim que é culpa de Barnabé. Eu acredito que todos os levitas estivessem nessa condição de Barnabé. Agora, ele convertido a Cristo, ele um discípulo agora, ele um irmão, ele sente no coração de, por assim dizer, devolver aquilo que é de Deus e que ele estava retendo. E ele entrega então aos pés dos apóstolos. Ele entrega isso para os apóstolos. Mas é uma coisa voluntária dele. Tanto é que a imitação sempre acaba saindo pela culatra, né? Porque a imitação nunca é uma coisa genuína, é uma coisa falsa, uma coisa pirata, né? Que foi o que fizeram aqui Ananias e Safira. Mas mesmo essa disposição que a gente vê começar no capítulo 2, quando fala que vendiam, versículo 44, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Isso já muda no nosso capítulo, quando fala que agora eles vendiam as propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, e esses então administravam aquilo para ver quem necessitava. Não é que dividia em partes iguais para todos. Não é que pegava e falava assim, você tem 100, você tem 200, você tem 300. Dê tudo aqui, vamos dividir em partes iguais agora, cada um vai ficar com uma parte igual. Não era isso. Eles davam àqueles que necessitavam. Quem não necessitava não recebia. Não era um comunismo, todos tendo tudo em comum, no sentido de todos dividir por todos. Mas quando a gente chega no capítulo 6 de Atos, nós vamos ver que já a coisa não estava funcionando também. Por quê? No capítulo 6, versículo 1, diz que, ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, e aí eles vão fazer agora, instituir os diáconos, para que eles cuidassem então dessa parte material, enquanto os apóstolos se dedicariam mais ao ministério da palavra e às orações. Mas com o tempo nós vamos ver que isso aqui também funcionou apenas ali, em Jerusalém. Esses gregos não eram gentios, eles eram judeus, judeus ou convertidos ao judaísmo, ou judeus que moravam vieram de fora de Jerusalém, que eram de outros lugares. Mas o evangelho seria pregado aos gentios mais tarde, eu creio que no capítulo 11, capítulo 10, o centurião Cornélio, e depois no capítulo 11, o evangelho é espalhado por Antioquia, e aí nós vemos a primeira assembleia formando fora agora de Jerusalém, mas nos moldes de uma assembleia reunida realmente lá em Antioquia, inclusive eles sendo identificados como cristãos pela primeira vez. E quando nós entramos nas epístolas, nós vamos ver que agora a coisa é muito grande. Então não se falava mais em um lugar, em uma assembleia, em todos estarem juntos e tendo tudo em comum. Eram várias assembleias espalhadas por toda a Grécia, por toda a Ásia, e obviamente com necessidades diferentes, com culturas diferentes, com maneiras diferentes. Então havia também nessas assembleias agora disposição, como o irmão citou, né, Filipe e Corinto, né, duas assembleias diferentes, mas a gente vê uma pobre dando muito, uma rica não dando muito, e haveria então essas diferenças. Mas isso tudo vem do coração. É uma coisa que o Espírito Santo toca no coração de cada um. Não é uma imposição. Nós nunca podemos chegar para alguém e falar assim, me dê aí o que é seu. Ou, irmão, você tem que contribuir, você tem que dar, você tem que fazer. Não. Se não vier do coração, não adianta. Não é assim que funciona. Satanás tentou destruir a igreja aqui logo no começo. Nós vemos por perseguição. E aí quando ele não consegue por perseguição de fora, ele entra dentro.
E vai então mexer com homens, para que homens ocupem posições, como o irmão explicou, e lá em Atos 20, Paulo vai falar isso com mais clareza, né, dos que se levantariam entre vós, atraindo discípulos após si, e daqueles que entrariam para dizimar o rebanho, que seriam os lobos, né? Uns são os hereges que falam coisas distorcidas para atrair discípulos, e os outros são os lobos, que são os de fora, para destruir o rebanho, para acabar com o rebanho. Mas, graças a Deus, a gente vê que não é uma obra de homem, né? A igreja é uma coisa de Deus. E está aí, 2000 anos. O testemunho que foi colocado na mão dos homens falhou horrivelmente, né? Nós vemos hoje uma vergonha. Hoje você fala que é cristão, você fala que é crente, as pessoas riem. Aqui não, aqui eles tinham no capítulo 2, versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eles estavam sendo respeitados pelo povo. E quando a gente vai no capítulo 5, versículo 13, o final do versículo 13, mas o povo tinha-os em grande estima. Mas esse versículo tem duas partes. Uma é essa parte exterior que o povo tinha em grande estima. Agora, a parte anterior, quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Por quê? Eles viam que a coisa era séria. Porque aquilo que começou no final do capítulo 4 como uma coisa que poderia até atrair interesseiros, né? Alguém falar, eu vou me juntar a esse povo aí, porque olha só, eu não tenho nada, vou sair com alguma coisa, vou ganhar algum nesse daí, né? Deus também usa desse episódio de Ananias e Safira, então nós podemos ver que se Satanás tentou de alguma forma corromper aqui a igreja com esses dois, Deus usa disso agora de modo a evitar também que outros entrassem para corromper. Simão vai entrar mais para frente na tentativa de comprar poder, né, para si, mas aqui nós já vemos que havia um temor daqueles que eram de fora para pensar assim, a coisa não é tão simples assim, não é entrar lá que vão me abastecer, não, porque olha o que aconteceu com aqueles dois ali, eles mentiram lá, estão mortos. Então esse grande temor que acontece aqui no versículo 11, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Esse grande temor foi perdido também. Ao mesmo tempo que havia uma abundante graça no versículo 33, esse sentimento de querer compartilhar com o seu próximo, com o seu irmão, havia também esse grande temor. Hoje, nós podemos dizer, existe abundante graça na igreja? Não. Existe grande temor? Não. Não, a coisa é levada levianamente. Tem outras passagens, essa palavra grande, se a gente faz uma pesquisa em Atos, vai aparecer grande alegria, grande poder, grande perseguição, são coisas sempre superlativas, né, que vão aparecer aqui em Atos. Mas hoje perdeu-se isso, hoje perdeu-se a abundante graça, perdeu-se o grande temor, perdeu-se a grande alegria. Grande perseguição, eu não conheço, eu nunca fui perseguido pela minha fé em Cristo. Em alguns países acontece, né? Nós sabemos de pessoas que estão condenadas à morte por sua fé em Cristo, mas aqui não, no Brasil, quem que pode falar que foi perseguido pela sua fé? Ninguém. Não tem isso aqui onde a gente vive. Mas ao mesmo tempo, tem grande poder? Não tem também. Tem grandes sinais? Não, também não tem. Não é mais aquilo que era em Atos no começo. E nem podemos querer que seja artificialmente, porque nós temos que olhar para o estado da igreja e chorar, e reconhecer que a coisa está ruim. E o Senhor está no último estágio, a igreja está no seu último estágio, lá em Apocalipse capítulo 3, o Senhor fala assim, eis que estou à porta, e bato. Por que ele está à porta? Porque está do lado de fora, ele está batendo agora, buscando a comunhão individual. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa passagem é muito usada em evangelismo, mas ali está falando da igreja, do testemunho cristão na terra. Cristo do lado de fora, batendo, buscando um testemunho individual agora, porque coletivamente a coisa foi toda fracassada. E nós podemos nos alegrar, de certa forma, que o Senhor ainda tenha mantido
o seu testemunho aqui na terra até que ele venha, ele vai manter isso. Mas em grande fraqueza. Os coríntios, Paulo admoesta eles, fala assim, vede quantos doentes, né, entre vós e quantos que dormem. Por quê? Porque o grande temor tinha ido embora, eles estavam celebrando a ceia como se fosse uma coisa qualquer. Cada um chegava, comia, se embriagava, ninguém esperava pelo outro, e Paulo falou, olha quantos doentes, quantos que dormem. O que era aquilo? Era uma escala, vamos chamar assim, menos evidente, mas ainda existente, de Ananias e Safira. Quando há pecado não julgado, quando há falta de temor, Deus vai julgar, de uma forma ou de outra, ou por enfermidades, ou por morte, ou por ruína, de alguma maneira a igreja acaba sofrendo isso. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por tua palavra, nos sentimos humilhados por pensar que um pouco nós temos essa realidade em nosso coração, a presença de Deus, não mais no templo de pedra, mas na Assembleia. Nós confessamos, Pai, devemos o temor devido a essa realidade. Deus está presente na Assembleia. E nós, Pai, confessamos que temos caído tanto e estamos nessa circunstância. Mas sabemos, Pai, que vens grandes bênçãos para esse tempo. E vivemos bem guardados e levantados por Ti para essa realidade. A presença do Senhor Jesus, no meio de 2 ou 3 que foram congregados pelo Espírito Santo para esse nome tão precioso. E nós realizemos isso, Pai, em nossos corações, tendo esses exemplos daqueles que foram julgados até por morte, por não considerarem, não terem realidade, não enxergarem a realidade da presença de Deus. Nós agradecemos a Ti por essa porção que viemos esta noite e nos encomendamos em Tuas mãos, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Amém.